Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3, versículos 16, 17 e 18. Dizem assim: E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também Ele entregará os moabitas nas vossas mãos. Ó maravilhoso Deus e Pai, na grandeza do Teu amor, recebe nossa gratidão, recebe nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso reconhecimento, que tudo o que temos e o que somos vem de Ti. Portanto, a Ti nós devolvemos, na certeza de contarmos contigo, pedindo a aplicação dessa palavra aos nossos corações. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre cavem covas. Cavem covas. A experiência que nós acabamos de ler fala de um momento em que os dois reinos, tanto Israel quanto Judá, o reino do norte e o reino do sul, estavam saindo a uma guerra, estavam saindo a uma peleja, estavam saindo para guerrear contra determinado rei, contra determinado exército. E diz a palavra do Senhor que 3 reis se juntaram, eles saíram em busca de lograr êxito naquele empreendimento, naquela luta que eles estariam a fazer. A palavra do Senhor diz que aqueles homens andaram, aqueles exércitos andaram pelo deserto por algum tempo. Eles andaram por alguns dias, e os soldados e os animais que saíram também à guerra, os animais que serviam de transporte ou que transportavam os armamentos daqueles exércitos, diz a palavra de Deus que eles começaram a sentir muita sede, começaram a se sentir enfraquecidos, e eles precisavam ir para a batalha, precisavam sair à guerra, estavam em meio ao deserto e não sabiam o que fazer, porque não tinha água suficiente para eles, nem para os seus animais. A palavra do Senhor mostra que era um leito de um rio que estava seco, vazio, sem esperança. E no meio deste lugar sem esperança, neste ermo, Deus orienta que sejam cavadas várias covas. Porque disse Deus: eu estou predisposto a encher essas covas, desde que haja em vocês obediência em cavar. Porém, não darei a vocês nenhum tipo de sinal aparente. Há muitas pessoas que desenvolvem a sua fé por conta de coisas aparentes. Precisam o tempo todo que o Senhor esteja confirmando, que o Senhor esteja mostrando, que o Senhor esteja orientando, não que tais sinais sejam pecaminosos ou que sejam errados no nosso relacionamento com Deus. O que eu quero enfatizar nesse cavem covas é que para cavar covas nós precisamos nos direcionar totalmente e amplamente às mãos do Senhor. Precisamos nos lançar de uma forma veemente, de uma forma incontundente, de uma forma contundente, de uma forma muito precisa, de uma forma diferenciada nas mãos e nos braços deste Senhor. Em meio ao deserto, todo mundo com sede, todo mundo precisando de água. Naturalmente eles estavam pedindo ao Senhor que caísse chuva dos céus, que viesse água dos altos céus, que de uma forma miraculosa Deus atendesse ao desejo e às necessidades do seu povo, que estava saindo à guerra em nome desse Deus. E eu encontro a palavra do Senhor dizendo que aqueles homens precisavam cavar várias covas, precisavam cavar, eles já estavam exaustos, estavam debaixo de um sol causticante, estavam em uma área totalmente árida, em um deserto.
eles estavam sem nenhum tipo de provisão hídrica, eles não tinham onde buscar essa água, e o Senhor diz: cavem covas, mas essas covas não podiam ser covas profundas, essas covas não precisavam ser covas como se fossem túneis, como se fossem com profundidade, mas eles precisavam cavar covas rasas. O agir de Deus nos surpreende. A forma que Deus tem de responder às nossas orações nos surpreende de uma forma totalmente diferenciada. A ciência não consegue explicar, a razão não consegue explicar, a emoção não consegue explicar o como Deus age, como Deus trabalha em prol daqueles que confiam, daqueles que se colocam por inteiro nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Ora, em um lugar árido, para encontrar água, o mais cabível seria cavar um poço profundo. Israel convivia com isso, sabia que no deserto eles precisavam cavar poços, eles precisavam ser abastecidos pela água, e por vezes a água estava muito profunda, estava numa distância totalmente alheia às suas vontades, ou fora do alcance da percepção daqueles homens. Agora vem Deus e diz: vocês querem água, vocês estão orando por água, então façam covas, mas essas covas não podem ser profundas, não podem ser poços, mas precisam ser covas. Quando Deus falar, vai e obedeça. Quando Deus disser faça, não questione, faça. Quando Deus colocar o desafio no seu coração, no seu interior, cumpra esse desafio com galgardia, com ousadia, com intrepidez, de coração aberto, com o coração quebrantado, mas com a certeza de que quando Deus manda, Ele mesmo providencia. A palavra do Senhor diz: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, porque também entregará os moabitas nas vossas mãos. Deus não faz nada de forma incompleta. Aquilo que Deus começou, Deus vai concluir. Aquilo que Deus empreendeu, aquilo que chegou ao coração de Deus, aquilo que Ele revelou ao coração dos homens, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, há de se cumprir. O grande problema é que por vezes nós achamos que Deus é muito demorado, achamos que Deus por vezes nos esqueceu, porque não está dentro da nossa cronometria, não está dentro do nosso tempo. Porém, Deus não pode ser formatado dentro do tempo medido pelo próprio homem. O que nós precisamos fazer é empreender esforços para cumprir aquilo que Deus está mandando. Ele diz: olha, vocês não verão ventos, não vereis ventos, ou seja, eu não vou dar sinais aparentes. Geralmente os ventos no deserto, eles podiam trazer brisas que refrescavam as pessoas, podiam trazer poeiras que revelavam a existência ou a presença do vento, e eles também eram impulsionadores das nuvens. À medida em que os ventos surgissem, é natural que as pessoas já pudessem esperar que as nuvens estivessem vindo ao seu encontro. E o que diz Deus? Deus diz: eu não vou dar sinais aparentes. Vocês não vão ver vento nenhum. Senhor, mas como nós teremos água? Cavem covas rasas. Parece até que Deus estava brincando com eles. Vocês querem água? Cavem muitas covas, cavem muitas. O quanto vocês puderem em toda a região, durante todo esse leito seco, cavem. Senhor, mas por que não pode ser um poço profundo?
porque eu não apenas vou dar água para vocês beberem, para os animais beberem, mas eu tenho um projeto que vocês não conhecem. Quem vai fazer algo profundo sou eu, não vocês. O que eu quero que vocês tenham de profundo é a fé, uma fé que leve vocês à obediência. Cavem covas rasas. E diz a palavra de Deus que os homens cavaram essas covas. O Senhor diz: vocês não vão ver as chuvas, não vereis chuvas. Senhor, mas nós estamos te pedindo água, estamos no meio do deserto, e tu dizes que nós não veremos chuvas. Sim, eu não vou mostrar a vocês nenhum aspecto de confortabilidade. Eu vou tirar vocês da zona de conforto, vou tirar vocês da lógica, vou tirar vocês da presunção humana, eu vou tirar vocês daquilo que pode ser o racional humano. Eu quero que vocês façam covas rasas, mas os ventos não chegarão até vocês. Ora, num lugar desértico, sem vento, o calor é tremendo. O deserto pode chegar a 40, 50 graus, brincando. E diz o Senhor: façam covas rasas, contudo eu não vou mandar vento, não vou mandar brisas, eu não vou mandar sinais aparentes, também não vou mostrar aspectos confortáveis para vocês. Essa água que vocês querem, a mesma água que gera vida nos vegetais, que gera a vida ou sustenta a vida nos animais, nos homens, eu não vou apresentar aspectos confortáveis para vocês. Se vocês querem águas, vocês peçam essas águas, mas vocês cumpram aquilo que eu estou pedindo ou mandando que vocês estejam fazendo. As águas que geram vidas, águas que matam sede, águas que refrigeram o interior. O Senhor disse: eu tenho essa água, eu tenho como entregar essas águas a vocês, mas eu não vou demonstrar nada para vocês. A palavra do Senhor diz que o judeu, ele é um tipo de um povo que ele sempre pede sinais, enquanto que os gregos estavam pedindo conhecimento, filosofia. A palavra de Deus diz que os judeus pediam sinais. Era natural, os homens de Deus, quando você chega no Antigo Testamento, você desfila por uma galeria enorme de nomes que sempre pediram sinais a Deus, assim como Gideão pediu sinais a Deus. Outros homens pediram sinais a Deus. O coração do povo estava habituado a pedir sinais a Deus, e agora o povo está orando a Deus, e Deus diz: eu vou fazer o que vocês querem, mas eu não vou dar nenhuma dica de como eu estou agindo na vida de vocês. Só um Deus Todo-Poderoso, só o Deus Todo-Poderoso, só alguém que tem todo o controle, todo o poder, pode dizer: eu não vou dizer como eu vou agir, mas o certo é que eu vou agir, apenas obedeçam. E a obediência estava em cavar as covas rasas. E diz o Senhor: o vale se encherá. À medida em que vocês cavarem, Deus começará a revelar quem Ele é. É algo que acontecerá de modo simultâneo. À medida em que vocês forem cavando, não haverá suficientemente espaço, condições geográficas para que a água comece a brotar. Vocês não vão encontrar nenhum veio de água, vocês não vão encontrar uma nascente de água. Geralmente as nascentes se dão nos montes, eles estavam no vale. No vale correm os rios, correm as águas que nascem lá nos montes, eles estavam no vale. E diz a palavra do Senhor: cavem aí no vale onde vocês estão. No momento em que vocês se encontram, na situação em que é totalmente desconfortável para vocês, obedeçam em meio a essa situação. Cavem covas, foi a palavra do Senhor. Cavem. Se vocês forem suficientemente capazes de cavarem, porque obedecem a minha palavra, eu sou Deus suficiente para encher essas covas e dar vitória a vocês diante dos inimigos de vocês.
o vale se encherá, era a promessa do Senhor. Deus estava dizendo: eu vou me revelar a vocês, eu vou mostrar para vocês que é verdade, que eu tenho guardado para aqueles que me amam as coisas que os olhos não podem ver, as coisas que os ouvidos não podem ouvir. Vocês não vão ver nenhuma gota de água caindo, vocês não vão ver a chuva, vocês não vão ouvir os ventos, vocês jamais vão imaginar, jamais vai subir ao coração de vocês a propriedade de brotar água, a flor do solo, na planta do solo ali, sem que haja uma profundidade imensa. Eu vou fazer brotar água, apenas cavem as covas. Os homens começaram a cavar, e eles descobriram que depois de cavar, em obediência, Deus começa a se manifestar. A manifestação de Deus, ela é progressiva. A Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós aprouve a Ele falar-nos através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Se você observar, assim que o homem pecou, assim que o homem perdeu a comunhão com Deus, Deus não enviou imediatamente Jesus no outro dia. Deus enviou naquele momento a promessa, Deus enviou a palavra de que Ele mandaria água viva. Ele mandou a promessa, falou a promessa de que esta água, quem bebesse dessa água, lá no futuro, essa água que viria anos, milhares de anos depois, essa água, quem bebesse dela, seria tão farto que do seu interior fluiriam rios que estariam saltando para a vida eterna. E Deus foi se revelando no Antigo Testamento, de profeta em profeta, de profeta em profeta, até chegar a João Batista, até chegar a Jesus Cristo. E em Jesus, segundo a palavra de Deus, Ele se manifesta a mim, se manifesta a você, se manifesta a todo aquele que crê no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. O vale se encherá, mas primeiro vocês precisam cavar. A vida brotará de onde vocês não esperam. Como Deus tem na sua onisciência, Deus tem aspectos reveladores inimagináveis. Deus faz brotar a vida de onde nós não esperamos. A nossa lógica, ela serve para nós, porque vivemos dentro de um mundo, dentro de um sistema em que se precisa da lógica. Mas a lógica de Deus, ela também existe e ela surpreende. A lógica de Deus manifesta a grandeza de Deus, o poder de Deus, quando todas as luzes se apagam, mesmo em meio à escuridão, Ele brilha, Ele floresce, Ele faz com que algo de diferente esteja brotando, esteja acontecendo. A vida brotará de onde você não espera. Às vezes nós idealizamos coisas, traçamos metas, e precisamos traçar metas porque nós somos limitados e não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a 2 segundos, daqui a 2 dias, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Precisamos traçar metas, sim. O coração do homem faz planos, diz a palavra do Senhor, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Cavem covas, é o que disse o Senhor. Mas por que eu devo cavar covas na minha vida? Porque é ordem do Senhor. Interessante que os reis de Israel e de Judá, quando eles saíram à batalha, quando eles saíram para guerrear, quando eles saíram para aquele encontro com os moabitas, quando eles saíram para o tudo ou nada, eles começaram a sofrer a opressão do tempo, eles começaram a sentir o desgaste do calor, eles começaram a sentir a influência do aspecto geográfico, eles começaram a sentir que naquele momento existiam coisas, fatores
que desarticulava a tranquilidade deles. Como que eles iam à guerra se eles não tinham água para sobreviver? Eles precisavam do mínimo, eles precisavam pelo menos beber água, e os seus animais também precisavam de água. E eles oram ao Senhor, e o Senhor diz: cavem covas rasas. Os homens não podiam entender porque essas covas seriam rasas, mas eu quero reler com você o versículo 18, e aí você vai começar a entender um pouco porque essas covas precisavam ser rasas. Se eles queriam eles queriam uma quantidade imensa de água. Eram 3 exércitos, muitos animais, muitos homens. Aí o Senhor diz: cavem várias covas, quantas você quiser, quantas forem possíveis, cavem quantas vocês puderem, façam um buraco em tudo que é canto aqui, mas façam raso. E quem conhece o deserto, sabe que se num deserto você cavar uma cova rasa, você cavar sem profundidade, qualquer gota de água, qualquer quantidade de água que cair ali, a areia vai absorver. Isso é lógico. Só que eles não contavam com uma impermeabilização divina em cima daquela areia. A impermeabilização era a palavra de Deus. Eu sou Deus suficiente para não deixar a água sair. Cavem e vejam o que eu sou capaz de fazer. O versículo 18 diz: e ainda isso é pouco, que as águas se encham, que vocês tenham água, tanta água, a ponto de beberem vocês e os vossos animais e o vosso gado. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Olha a estratégia de Deus. Deus é um Deus que pensa. Deus é um ser inteligente. A inteligência veio dele. Ele mandou que os homens cavassem várias covas. E os homens passaram o dia todo cavando covas. E enquanto eles puderam ter o brilho do sol durante o dia, eles ficaram cavando covas, várias covas, várias covas. A noite chegou. A promessa é: vocês não vão ver nenhuma chuva, vocês não vão ver nenhuma brisa. Deus permitiu um efeito estufa naquele momento, sem brisa, sem ventilação, sem ventilador, sem nuvem, sem água, sem coisas aparentes, sem chuvas. E os homens começaram a encher, começaram a cavar, terminaram de cavar, e diz a palavra de Deus que a água começou a brotar. A água começou a encher aquelas covas, e os homens bebiam água, os animais bebiam água, mas aquelas águas não acabavam, aquelas águas continuavam nas covas rasas, porque Deus tinha um projeto ainda maior. Tinha se passado uma noite, uma escuridão, um momento de trevas, e segundo a palavra de Deus, sem ventos. Os homens não podiam ver nada que pudesse animar a sua fé. Deus não estava dando nenhum tipo de aperitivo para que os homens animassem a sua fé. Deus queria que os homens usassem toda a sua fé. A estratégia de Deus era o seguinte: confiem totalmente em mim, sem vacilar, sem exilar. Confiem totalmente em mim, confiem nos meus projetos, que são maiores e melhores do que os vossos. E diz a palavra de Deus que chegou o dia de amanhã, chegou outro dia, e o sol começou a surgir, o sol começou a nascer. E o que acontece quando os raios do sol batem em cima de um espelho de água? Ele reflete. E naquele dia Deus fez o sol nascer ainda mais avermelhado. E por o sol ter nascido avermelhado, por raios vermelhos incidirem sobre aquelas águas, sobre aqueles espelhos,
Os moabitas olharam do outro lado e eles viram tudo como se fossem poças de sangue. E eles imaginaram os próprios exércitos que saíram ao nosso encontro. Eles guerrearam entre eles, uns mataram os outros, e só sobrou sangue diante desse deserto. E agora, os moabitas, que não tinham nenhuma comunhão com Deus, que não tinham a regência desse Deus, eles foram buscar o despojo, eles já foram na certeza de que eram vitoriosos, já não se precaveram mais para a guerra, mas eles queriam agora o que a guerra poderia trazer, o que a guerra poderia oferecer como benefício para eles. E eles foram surpreendidos por Israel, foram surpreendidos pelos homens de Israel e de Judá, foram surpreendidos porque eles foram desarmados, eles foram imaginando que aquilo ali era sangue e eram águas. Você entende porque muitas vezes Deus não nos permite fazer poços profundos? Porque aquele exército, ele não precisava ficar ali mais do que um instante. O exército de Israel esperava passar uma guerra muito longa, um tempo enorme, guerreando no deserto. E Deus disse: não, vocês não precisam de poços profundos, vocês precisam de uma fé profunda, ao ponto de fazerem covas rasas, e o restante é comigo. E Deus, que já havia criado o sol, fez com que o sol se levantasse, o sol refletisse os seus raios, e as pessoas olharam para aquelas poças de sangue, não como covas rasas, mas como vidas destruídas. Para o ímpio, para quem não tem comunhão com Deus, covas rasas, água brotada do próprio Deus, tem aparência de vida que se foi. Mas para o cristão, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que está disposto a fazer covas, muitas covas rasas, o maior triunfo da sua fé é aquietar-se e saber que Ele é Deus. Caminhando para o final, o maior triunfo que a nossa fé pode expressar não é simplesmente fazer um poço profundo, mas é confiar que o Deus Todo-Poderoso, devido à palavra que sai da sua boca e não volta para Ele vazia, mas quando vê obediência, quando vê quietude no coração do humano, quando vê quietude no coração do servo. Imaginemos quando Israel chegou diante do Mar Vermelho, naturalmente o exército de Faraó vindo atrás, o Mar Vermelho na frente, mas a ordem do Senhor era a mesma: diga ao povo de Israel que marchem. Marchar é andar de forma organizada. Não disse diga ao povo de Israel que corra, diga ao povo de Israel que se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não compete a fé questionar, mas compete a fé obedecer. Não compete ao servo que crê entender os desígnios de Deus, mas compete àquele que crê esperar, sabendo que a ciência, que a inteligência, a manifestação do poder de Deus sempre será maior e melhor quando nos moldes de Deus. Talvez você esteja passando agora por um grande deserto na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que você está sedento e já não sabe mais nem como beber ou de onde beber. Já não tem esperança mais. A palavra do Senhor é: cavem covas rasas. Ou seja, não confie no que você pode fazer. Não confie no que você pode fazer. Delegue a Deus. Entregue a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Faça covas rasas. Encher de água. Isso Ele sabe fazer.
Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do Teu nome, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, nós queremos nesse instante colocar diante de Ti as nossas vidas. Ó Deus, quantas vezes nós precisamos de túneis em meio aos desertos, quantas vezes precisamos de poços que cheguem, ó Deus, nas extremidades, nas profundezas da terra, mas a Tua palavra diz que nós devemos confiar em Ti, e que as covas rasas são bastante, quando em obediência à Tua voz, nós as cavamos. Por isso, Pai, Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o louvor, em nome de Jesus. Cada coração que agora está falando contigo, cada pessoa que está abrindo a sua mente e o seu coração para Ti agora, Senhor, pessoas que estão se derramando diante do Teu altar, pessoas que estão chorando por dentro, Senhor, pessoas que estão se derramando em lágrimas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão irrequietas, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta paz flua nessas covas rasas, e que o Teu amor inunde os nossos corações. Recebe o nosso louvor pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe você.